Olá, queridos catequistas, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro Catecast. No terceiro encontro, Jesus crescia em idade e sabedoria. Esse terceiro encontro do Jesus crescia em idade e sabedoria, ele é uma continuação, isso mesmo, do encontro passado, que ainda continua falando sobre maturidade. Tanto que já no início aí da apostila você vai ver ele falando sobre as 4 dimensões do homem, né? Que é a dimensão física, afetiva, dimensão mental e a dimensão espiritual. É importante vocês pararem um pouco nessa parte e discutirem cada uma dessas dimensões com eles. E lembrar, né, que nós não somos só corpo ou só alma, nós somos corpo, espírito e alma e precisa trabalhar todas essas questões na nossa vida. Tanto que o tema, né, o evangelho, a passagem bíblica desse encontro é justamente que fala que Cristo cresceu em sabedoria, em estatura e graça, né? É justamente falando sobre todas as dimensões em que nós precisamos crescer. Então, antes mesmo da gente fazer essa lexio divina da palavra, essa leitura orante da passagem bíblica, nós podemos começar o encontro adentrando em cada uma dessas dimensões que a apostila traz e mostrando para eles, vocês já podem fazer essa introdução, de mostrar para eles a importância de nós cuidarmos de nós mesmos em todas essas dimensões. Então, assim, na dimensão física, que é a primeira que a apostila traz para a gente, como vocês podem começar falando nessa dimensão física do corpo como o templo do Espírito Santo, porque a apostila vai trazer que é preciso a gente crescer, para o nosso corpo crescer saudável, precisa se alimentar bem, fazer exercício para ter algo aí, sadio e harmonioso. E aí vocês podem usar exatamente essa linha de pensamento, né? O meu corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Isso não é algo supérfluo. Eu não posso me prender só na espiritualidade. Não é porque nós tratamos aqui de uma catequese de crisma que nós estamos preocupados apenas com o desenvolvimento espiritual. Não. O corpo também faz parte desse desenvolvimento, justamente porque é templo do Espírito Santo. Então aqui eu pensei que vocês poderiam, por exemplo, separar aí 3 assuntos para falar sobre essa dimensão física com os crismãs de vocês, que seriam o assunto das drogas, do suicídio e da gula. São assuntos que você traz para a dimensão física e falar sobre como as drogas hoje, como as drogas prejudicam o desenvolvimento, a saúde do corpo, como isso não é bom, como é algo prejudicial. O suicídio, a gente pode trazer também essa questão dos jovens hoje que sem sentido se cortam, se mutilam, né? E que tem esses anseios suicidas e que por isso ficam judiando do próprio corpo. Também a questão da gula, né, do comer desordenadamente, do não valorizar, né, o corpo que Deus lhe deu, não se dá exatamente a sobriedade, né, a prudência de comer. Você vê que por exemplo, as drogas e a gula são vícios, né? São vícios, a pessoa acredita ter domínio de si, mas só revela que ela não tem esse domínio, que é um domínio que seria algo básico do que eu vou comer, né, do que eu vou colocar para dentro de mim, materialmente falando, e não ter controle sequer sobre isso. E é uma questão que vocês podem estar adentrando, né, e falando e se aprofundando, né, de como isso é prejudicial, de como é necessário crescer em virtudes para lutar contra isso. Porque a linguagem do mundo de hoje é uma linguagem que diz que, por exemplo, fumar maconha é normal, fumar maconha é algo que faz quem é descolado, ou então é só uma forma de você relaxar. E você precisa mostrar para o jovem o outro lado disso, né?
o outro lado, que isso é prejudicial, que você não está respeitando o corpo, o templo do Espírito Santo, que eles estão assim na melhor idade, na idade em que o corpo ele é mais forte, ele é mais ávido, ele em que a força de trabalho, por assim dizer, é maior, né? A vivacidade é maior, tudo no corpo durante a juventude se regenera mais rápido, tudo condiz para a saúde, para o bem, para o bom. E eles vão contra isso quando resolvem, por exemplo, se drogar, se abrir, nem que seja a maconha, esse tipo de coisa, né? E aí a gente pode falar dessas três dimensões, na parte do suicídio, do se cortar e tudo mais, de falar sobre a falta de sentido, né? De como é necessário que eles busquem em Deus a missão da vida deles, porque essa apatia, essa tristeza que leva muitas vezes os jovens a se automutilar é justamente uma falta de sentido e de missão. É uma falta de sair de si para se dar ao outro, né? Não, eu tenho uma missão, eu tenho um motivo pelo qual levantar da cama, eu tenho um motivo pelo qual me cuidar, eu preciso me cuidar porque o bem de outras pessoas dependem de mim, né? E aí eu vou deixando de ser uma vítima de mim mesmo e começo a me colocar a serviço do outro, né? E aqui nessa dimensão física, vocês podem levar todas essas questões ao serviço do outro. O fato de eu ter uma boa aparência, de eu prezar pela beleza, não uma forma superficial, mas uma forma mesmo de servir ao outro, né? De me colocar sempre a serviço. Então é bacana que vocês consigam orientar os crismandos de vocês nesse sentido, da dimensão física, né? Na dimensão afetiva, a apostila vem falar, né, desde toda a eternidade, Deus nos ama com esse amor infinito e quer que nos amemos e nos respeitemos mutuamente. Vocês podem entrar nessa questão do respeito e do amor mútuo uns aos outros, àqueles que estão perto de nós, e aí adentrar também nos problemas afetivos, né, de dimensão afetiva que existem. Por exemplo, vocês podem entrar nessas questões de carência, né, da carência afetiva. Vocês podem entrar em questões da afetividade e da sexualidade, que nos nossos jovens, né, é algo muito forte. Essa questão da carência afetiva, dos relacionamentos abusivos, das paixões desordenadas, a questão da pornografia e da masturbação, ela entra aqui também, né, a falta de amor com as pessoas ao nosso redor, né, as relações que muitas vezes são interesseiras, tanto na amizade quanto com os próprios pais, até mesmo com o próprio Deus. Por que eu digo que é importante vocês entrarem nessas questões? Porque hoje, se você sentar para conversar com os jovens ou a realidade deles, você vai perceber que muitas vezes eles se encontram muito perdidos, principalmente nessa questão de relacionamentos. A gente vê muitas jovens se submetendo a relacionamentos abusivos porque acreditam que aquilo ali se trata de amor, por exemplo. Não conhecem o amor verdadeiro, não conhecem o amor de Deus e se submetem a constantes humilhações e relações de aparência e uma profunda desilusão com o verdadeiro amor porque não conhecem o amor de verdade, né? Às vezes por uma carência afetiva. Você vê, né, jovens que têm relacionamentos de longas datas, que não são felizes dentro desses relacionamentos, que se você investigar é até uma coisa que não dá cola, né, que é de fato abusivo, mas que não conseguem se deixar por causa de uma carência, por causa de algo que eles chamam de amor, mas que na verdade é um apego, que só gera sofrimento, né, e que pode evoluir para coisas piores, né? Como agressões, enfim, por causa dessas paixões desordenadas, né? Não se tem mais o amor ao próximo, não tem mais uma afetividade saudável, porque não sabem de fato o que é amor, não sabem de fato o que é amor. E vocês podem conversar com isso sobre os crismandos de vocês e perguntarem, né?
e perguntarem para eles o que é um bom relacionamento, como é que eles se relacionam, seja com o namorado, com a namorada, seja dentro das amizades, né? Hoje você vê muitas reclamações no sentido de que fulana é falsa, né? Fulana, não posso confiar nela, e sempre instigá-los a ser a diferença que eles gostariam de ver, né? Se você não gosta de uma pessoa falsa, não seja uma pessoa falsa dentro das suas relações de amizade. Se você não condena relações interesseiras, não seja uma pessoa interesseira, né? Dê de graça aquilo que de graça você recebe. Porque nossas relações, elas têm aquele interesse malicioso, né? Tanto de amizade quanto com os próprios pais dentro de casa, né? Só vou fazer isso se você me der isso. E muitas vezes a gente imprime isso no próprio Deus, né? A gente imprime isso no próprio Deus como se fosse uma constante moeda de troca. E essa dimensão afetiva, ela muitas vezes está voltada para o jovem que não se deixa ser amado por Deus. Porque quando você bebe da taça transbordante do amor de Deus, você não aceita mais ficar bebendo de colherinha. Então, por isso que é tão importante nós mostrarmos para os nossos crismandos quem é Deus. E mais do que isso, levar a cada um deles a ter uma experiência com esse amor. Para que todos esses relacionamentos, eles sejam ordenados, né? E para que eles tenham uma afetividade saudável. Uma afetividade saudável, porque todas essas desordens geram vícios, né? Geram sofrimento. Os vícios, por exemplo, lá na dimensão física a gente estava falando do vício das drogas, da automutilação, da gula. Aqui a gente pode falar do vício da pornografia e da masturbação. E sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando você vai para a internet, que é o lugar em que os jovens estão, tem muita gente lá dizendo, por exemplo, que a pornografia e a masturbação é algo saudável, que vai ajudar o jovem a despertar a sexualidade dele e que precisa se conhecer e que para se conhecer você precisa fazer essas coisas. E nós precisamos desmistificar isso, porque isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade, isso é na verdade uma astúcia maligna para ir levando nossos jovens a vícios que comprometem a afetividade saudável deles, né? Isso não é saudável de nenhum ponto de vista, nem sequer biológico, né? Científico, gente que, vamos dizer assim, não tem nada a ver com a religião, já fala que isso não é bom, né? Isso não é bom para o desenvolvimento, não é bom biologicamente falando, não é bom em nenhum sentido. Quanto mais nesses que falam, né? Enfim, é importante que a gente toque nisso como um pecado que ofende a Deus e também como algo que fere a própria dignidade do ser humano. Então, seria mais ou menos essas questões a serem faladas na dimensão afetiva. Na dimensão mental, né, a gente precisa aqui falar sobre a alimentação da mente. A apostila vem dizer, né, precisamos alimentar nossa mente, ampliar o nosso saber com estudo sério e responsável. E aqui vocês sempre comecem falando sobre isso, como é importante essa dimensão mental, né? Não importa eu só cuidar do corpo e cuidar das minhas relações, se eu não cuidar da minha mente, daquilo que eu coloco para dentro, do que eu conheço, né? E aqui vai além do conteúdo da escola, não é só o que eu aprendo na escola, o que eu aprendo na faculdade. Não, é tudo aquilo que eu coloco para dentro de mim, tudo aquilo que eu agrego. As músicas de hoje, as artes, o que eu leio, ao que eu me exponho, tudo isso vai constituir quem eu sou. Tudo isso vai constituir quem eu sou. Por isso que quando você vê diferentes tipos de músicas, as pessoas daquele grupo de música se vestem e se comportam de uma forma específica daquele grupo. Por exemplo, os funkeiros, eles têm uma forma própria de falar, uma forma própria de se expressar, uma forma própria de se vestir. Quem é do rap, da mesma forma. Quem é do rock, da mesma forma. Da MPB, da mesma forma. Então, assim, tudo aquilo que eu coloco para dentro de mim, que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, eu vou agregando e aquilo vai começando a fazer parte de mim. Então, nós precisamos levar os nossos crismandos a esse questionamento. O que hoje eu agrego para a minha vida? O que eu tenho escutado?
quais as artes que eu tenho visto, né? Aqui eu tenho me exposto, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu paladar, toda essa questão, ela vai dizendo se eu estou alimentando a minha inteligência ou se eu estou atrofiando a minha inteligência. Porque a depender do que eu agrego, a depender do que eu vejo, né, eu posso estar atrofiando a minha inteligência ao invés de expandi-la, né, Então, e o que acontece quando eu não busco o que é bom, o que é belo, o que é justo? Eu não busco esse caminho de ser alguém mais inteligente, por exemplo, né? Eu começo a ser uma Maria vai com as outras, porque eu não tenho uma opinião formada sobre nada, então eu tenho que ir com a maioria. Por que eu não tenho uma opinião formada? Porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu preciso ter conhecimento de alguma coisa para formar uma opinião sobre aquilo. A gente pode até trazer um pouco do encontro passado, que era exatamente sobre isso, né? Quando eu não sei sobre a fé que eu professo, eu vou com qualquer doutrina, vã doutrina que eu vejo por aí. Quando eu não conheço a fé que eu professo, eu vou sempre acreditar no carinha do Instagram que eu vi falando alguma coisa sobre a minha fé. Isso serve para tudo, né? Quando vai atrofiando a minha inteligência, eu não conheço né, do que eu vivo, do que eu me proponho a viver, eu vou me tornando uma Maria vai com as outras, né? Quem é que quer ser uma Maria vai com as outras, né? Deus nos fez únicos, nos fez para o amor, e eu me presto a esse papel, né, de não cuidar da dimensão mental da minha vida, não me aprofundar no conhecimento de Deus não somente de Deus, né, mas o conhecimento do que é bom, do que é belo, do que é justo, para me deixar ser tocado por Deus e ser orientado por Ele. Enfim, vocês podem entrar nessas questões todas. E por último aqui a dimensão espiritual, né? Na dimensão espiritual ele vai falar que durante a sua vida Jesus sempre recorria a Deus Pai e tudo mais. Aqui é muito importante nós falarmos sobre essa dimensão espiritual, falarmos da amizade com Deus, né? Da importância da oração. Vocês podem falar dos tipos de oração que existem, né? Tem a oração comunitária, que é a oração que você faz junto com os seus. Tem a oração pessoal, que aí é só você e Deus, né? Que inclusive a gente pode estar explicando aqui o método da Lexio Divina para eles poderem estar fazendo, né, na casa deles e rezando todo dia, falar da importância de rezar todos os dias. Aqui vocês podem falar sobre os sacramentos, né, da vida sacramental, a Eucaristia, a confissão, a própria crisma em si, né? Falar da importância da vivência dos sacramentos, de como eles nos levam a Deus, falar de estudos bíblicos, indicar, né, vídeos no YouTube, canais que vocês conheçam, que falem verdadeiramente da fé católica. Eu particularmente gosto bastante das aulas do Padre Ricardo, do Padre Paulo Ricardo. Tem também várias pregações no YouTube do Padre Léo que faleceu, muito boas também. Outra que eu gosto bastante, eu não sei se ela, acho que ela já não é tão conhecida, é a doutora Filó. Também fala muito bem, destrincha muitas passagens bíblicas. É bem bacana, vocês podem estar recomendando que eles busquem, né, uma vida espiritual. Eu falo assim porque hoje para um jovem é mais fácil você indicar uma coisa no YouTube do que você pedir para ele ler a doutrina da Igreja Católica, por exemplo. Ele não vai fazer isso, né? Então você vai onde você acredita que eles estejam, né? Se conhecer alguns influenciadores católicos também no Instagram, podem estar indicando para eles pessoas que vocês sabem que são confiáveis, né? Que não falam besteira lá. Falar sobre as orações marianas, de como são importantes as devoções marianas. Todo mundo conhece o terço, né? Você pode mostrar outros tipos de oração mariana que eles não conheçam. Sei lá, o ofício da Imaculada Conceição. Nós temos o terço da Misericórdia, que é um terço mais curtinho. Tem o terço da Providência, tem a coroinha de Nossa Senhora. São várias as orações marianas que nós temos e que as pessoas não conhecem. A própria consagração é uma oração mariana, a Ave Estrela do Mar é uma oração mariana. Então, assim, busquem levar opções de orações para eles e mostrar, né? E falar, né, da busca
de uma vida de intimidade com Deus, de se deixar ser amado por Deus. Aqui vocês podem levar o exemplo de santos, né? Santos jovens que se deixaram ser amados por Deus e que buscaram essa vida de intimidade com Deus e alcançaram a santidade. Eu gosto muito do exemplo do Carlos Acutis, né? O que é beato. Ele era um jovem, muito jovem, e tá aí, né? Já nas beiras de se santificar. E é legal você pesquisar sobre a vida dele e levar para os crismandos, né? Santa Maria Goretti foi uma jovem que morreu muito jovem, né? Santa, morreu perdoando o algoz dela, né? Ela morreu com 17 facadas e enquanto ela era esfaqueada, ela dizia que o perdoava. É uma heroína na fé, uma heroína na castidade. A história dela vale muito a pena ser contada. Nós temos vários santos jovens que podem ser exemplos aqui. Santa Teresinha é um exemplo, enfim, né? Vocês podem estar trazendo isso para eles irem abrindo os olhos e vendo que dá para ser esse herói na fé, né? Ser grande, ser heróico na fé, com um olhar voltado para Jesus Cristo. Então esses são os pontos que eu pensei aqui que vocês poderiam estar trazendo e falando com os crismas de vocês. Mas vamos para a passagem de hoje, né? A passagem que é lá em Lucas 2, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. E sempre quando vocês vierem para ouvir, né, o nosso catecast, já tenham dado uma lida na apostila e na própria passagem para a gente conseguir caminhar bem aqui no conteúdo, certo? Você percebe aí na passagem, a primeira coisa é que os pais de Jesus, eles vão todos os anos para a festa da Páscoa. E Jesus tinha 12 anos. Então você vê que eles são obedientes à lei, né? Aquela é a lei dos judeus. Então todo ano eles estão cumprindo o preceito da lei. Aqui, por que fala que Jesus tem 12 anos? Esse é mais ou menos o contexto histórico da passagem, para vocês se situarem, né? Jesus tem 12 anos porque é essa idade em que o homem judeu ele se torna responsável pelos atos dele. Mais tarde, depois de Jesus, os judeus vão instituir a cerimônia do Bar Mitzvah. Eu não sei se eu falei certo, mas o que é essa cerimônia? É que todos os jovens judeus alcançam aí a maioridade religiosa. Ele passa a ser responsável pelos atos dele e pelos pecados dele. É quando os pais deles olham para eles e dizem assim: graças a Deus agora ele que é responsável pelos pecados deles e pelas atitudes deles, né? Hoje a maioridade é o quê? 18 anos. Na época de Jesus era 12. Então Jesus ele já está se comportando aí como um adulto responsável, né? E nessa passagem a gente pode ver o quê? A sabedoria de Jesus. Jesus é Deus, né? Ele é a sabedoria encarnada. E esse evangelho, essa passagem vai trazer exatamente sobre isso, né? Que ele ficou ali encantando a todos com tudo que ele sabia, porque eles estavam ali diante da própria sabedoria, diante da própria verdade. Jesus, que é Deus, se encarna e é sabedoria, então é a própria sabedoria encarnada. Antes que os crismandos de vocês possam questionar, né, de falar assim, como é que pode Maria e José não ter percebido que Jesus estava com eles, né? Foi 3 dias para achar o menino. Como é que pode os pais não perceberem a ausência deles? Antes que falem que Maria e José eram desleixados. Naquele tempo, como é que acontecia? Eram feitas caravanas para ir, né, para a festa da Páscoa. E essas caravanas eram divididas entre grupo de homens e mulheres. E aí, na idade de Jesus, ele já podia escolher se ele queria voltar com as mulheres, com a mãe, ou com os homens, com o pai, né? Então, José pensou que Jesus estava com Maria, e Maria pensou que Jesus estava com José. Então, esses 3 dias que Jesus passou perdido, né? Que eles fazem essa viagem de um dia, essa caminhada de um dia, aí tem que voltar
com um dia, e aí só acham Jesus no terceiro dia. Esses 3 dias em que Jesus está perdido não, né? Em que Maria e José perdem Jesus, nos remete àqueles 3 dias em que Cristo passou no túmulo ali, morto antes da ressurreição, né? Nos remete a isso, quando nós achávamos que havíamos perdido Jesus, e aí ele é encontrado, né? Ele é encontrado. Então, essa é mais ou menos o contexto histórico da passagem. E aí vocês podem entrar também nessa questão da realidade da família que é trazida nessa passagem. Nessa parte, nós podemos tratar exatamente desse tema família, né? Da realização do homem se dá dentro da família, que Cristo mesmo quis vir numa família. Justamente porque o homem se realiza dentro da família? Porque é na família que você tem essas pessoas para cuidar de você e lhe ensinar a cuidar dos outros, né? E para quem não teve essa realidade de alguém que cuide de você, devemos nós querer fazer diferente, né? E ser o pai que nós não tivemos, ser a mãe que nós não tivemos. Enfim, trazer essa importância da família, a família de Nazaré, e também falar sobre a questão da obediência. Quando José e Maria encontram Jesus, ele fala, né? Por que me procuravas? Não sabia que eu estava me ocupando das coisas de meu pai? O que Jesus está tentando ensinar para a gente aí nessa passagem? Que parece até um desaforo, mas que não é, só parece, né? Ele está dizendo que é primeiro preciso que se obedeça a Deus. É primeiro preciso que se obedeça a Deus. Óbvio que eu devo obediência aos meus pais, né? Mas se os meus pais, por exemplo, me pedem para fazer algo que vai contra Deus, eu devo primeiro obedecer a Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando nessa passagem, né? A obediência primeiro é a vontade de Deus. E não está falando que Jesus é desobediente, porque depois lá na frente na passagem ele fala assim: e ele voltou com os pais dele e em tudo lhe era submisso, em tudo lhe era obediente. Veja, é Deus que resolve se submeter. Para quê? Porque qual é a necessidade que tem de Deus se submeter em obediência a Maria e José? Jesus é Deus, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tipo assim, não dá pra gente conceber isso, como é que Deus se submete em obediência ao homem, né? Porque aqui é Cristo querendo nos ensinar a sermos submissos à nossa família, né? A sermos submissos à família, a querer estar nesse modelo de família em que eu me deixo ser cuidada e eu aprendo a cuidar. Até porque a desobediência está lá no pecado, né? Lá do Adão e Eva, já no início, a desobediência trouxe toda sorte de desgraça. E aqui é Cristo tentando nos ensinar essa lição de obediência. Então, vocês podem falar sobre essa questão também e encerrar falando justamente nessa busca por Jesus. Falar sobretudo sobre essa perca e esse encontro que nós falávamos mais atrás, né? Todas as vezes que eu perder Jesus, veja, não é Jesus que se perde, ele é a sabedoria encarnada, lembrem-se disso. Mas todas as vezes que eu me perder de Jesus, eu devo buscá-lo. E quando eu encontro Cristo, eu devo fazer como Maria, que quando escutou Jesus, ela fez o quê? Guardou todas essas coisas, conservou todas essas coisas no coração. Porque Jesus ele vai crescer em estatura, em sabedoria e graça. Mas ele é a própria sabedoria, ele é a própria graça. Então, quando fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, é ele crescer em nós, em crescer no nosso coração. Ele já é a própria sabedoria, ele já é ele quem dá toda a graça. Então, quando fala que Jesus cresce em estatura, sabedoria e graça, é justamente para que eu saiba que eu preciso crescer em estatura, sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens, mas que, sobretudo, eu tenho que fazer como Maria Santíssima, que olhou para aquela situação
e que conservou tudo no seu coração, para que assim, conservando tudo no meu coração, quando eu encontrar a Jesus que eu perdi, eu conserve tudo aquilo que ele disse no meu coração e deixe que no meu coração Jesus venha crescer em estatura, em sabedoria e em graça. Bom, fica esse conteúdo para vocês trabalharem e colocarem em discussão com os crismandos. O importante é levar cada um deles a uma experiência real com o amor de Deus através do conhecimento da palavra. Porque, afinal, ninguém ama aquele que não conhece, né? Então, até o próximo encontro.